Olá, turma! Vamos aqui reiniciar o nosso curso de auxiliar veterinário. Hoje nós estamos no tópico Administração, Gestão e Marketing e vamos começar falando sobre a rotina do atendimento no consultório veterinário. Tá? Então nós vamos ver algumas coisas que fazem parte do dia a dia do auxiliar veterinário, né, do trabalho do auxiliar veterinário durante o atendimento dentro do consultório veterinário. Então, uma das coisas que nós vamos começar falando aqui como muito importante é que dentro do consultório veterinário, e isso é claro, é algo que faz parte da conduta correta na vida da gente, mas é que há de se ter uma atenção especial à educação, tá? Esse é um ambiente em que a gente deve ser bastante educado com as pessoas, tá? Ali no consultório nós estaremos recebendo clientes trazendo seus animaizinhos, pessoas dos mais diferentes tipos psicológicos, né? Pessoas legais, pessoas mais arrogantes, pessoas de trato mais difícil. Então é muito importante que a gente haja de forma educada. É primoroso que a gente faça um atendimento atencioso, tá? Que a pessoa perceba que nós estamos nos colocando à disposição para tentar resolver o que ela está trazendo para a clínica, tá? É importante que a pessoa que está atendendo o cliente saiba dar orientação adequada a este cliente sobre como é o funcionamento da clínica, né? Qual é os valores, como que funciona, quais são os preparos para um determinado tipo de consulta, né? E que a gente, quando está ali conversando com o tutor, né, que está trazendo o animal, a gente saiba ter uma visão que nós poderemos dizer aqui como solucionismo, né? Então, ao invés de falar, isso não dá para fazer, isso não tem jeito, animal assim não dá certo, o que importa mais não é o jeito errado, e sim qual é a solução, como resolver aquela questão, né? Não é simplesmente falar, isso nós não atendemos, isso nós não fazemos, isso não é assim, e isso apenas reforça o problema que o proprietário está trazendo. Então a gente deve haver uma atenção para como solucionar aquela dificuldade que o cliente está trazendo para a clínica. O funcionário, o auxiliar, ele deve ser treinado para cada questão que o proprietário trouxer, ele saber a melhor resposta, a melhor forma de corrigir. Então, se chega lá com uma questão que você, como funcionário, ainda não está habilitado ali a resolver, deve-se procurar a orientação do diretor do hospital, né? Para que, numa próxima ocasião, você já esteja apto a solucionar o problema do cliente. Então, entre os princípios de educação, nós podemos aqui salientar que a gente deve evitar de falar muito alto, tá? Então, conversas paralelas dentro do consultório, principalmente, são inadequadas, tá? Se o veterinário está atendendo, ele tem que estar se comunicando adequadamente com o tutor do animal para que essa comunicação funcione bem em favor do atendimento. Então não é possível ter uma conversa paralela, uma pessoa falando do lado, né? Tem que respeitar isso daí. Telefone, né? Então, se o telefone toca, deve ser atendido não ali onde a consulta está acontecendo. Deve-se pegar, se for aquele telefone sem fio, pegar o telefone e sair do consultório para poder conversar no telefone, se for o caso, tá?
é fundamental na rotina do consultório, no dia a dia, que os auxiliares sejam treinados para fazer o atendimento telefônico de modo adequado. Nós já tivemos uma aula sobre os aspectos importantes do atendimento telefônico. Uma outra coisa é o auxiliar saber se apresentar ao cliente, né? Saber cumprimentar o cliente de modo adequado, saber se apresentar, né? Especialmente para um cliente novo e também quando você ainda é novo no consultório, para que o cliente saiba que você está começando ali e de repente uma informação ou outra que você vai precisar buscar, conversar com o veterinário, com o diretor, com alguém que já está mais conhecedor do dia a dia da clínica, o cliente não estranhe que você trabalha lá, mas não sabe as coisas. Então, quando você vai se cumprimentar, né, de forma educada, dizer lá o bom dia, boa tarde, você vai também dizer qual é o seu nome, que você é um auxiliar lá na clínica veterinária e que, eventualmente, se ele faz uma pergunta que você ainda não sabe a resposta adequadamente, você pegue e fale, olha, eu estou iniciando, ainda não tenho essa informação, aguarda um pouquinho que eu vou pegar essa resposta para você. E aí vai lá, conversa com o veterinário, vê qual é a maneira de orientar o cliente. Dentro da rotina de atendimento no consultório veterinário, é muito importante estar atento à chamada guarda do animal, né? Então, o proprietário que traz um cachorro, esse cachorro deve estar com uma guia, com uma coleira, uma guia. Se for um cão potencialmente perigoso, que pode eventualmente morder alguém, ele deve estar com uma focinheira. Um gato, idealmente, tem que estar dentro de uma caixa de transporte. Um pássaro dentro de uma gaiola, coberta com pano, né? Então, para evitar problemas de fuga, de agressão, tá? É preciso, nós também já tivemos aula sobre isso, reconhecer condições de emergência, né? Quando que um paciente que chega ali no consultório deve passar na frente de outro por uma condição de risco de vida. Nós já tivemos aula específica sobre isso. É interessante ficar prestando atenção em relação ao espaço na recepção. Então, assim, um cão que está ali rosnando para um gato que está com o cliente na cadeira do lado, essa é uma situação inaceitável. A gente deve o quê? Tentar reduzir o estresse, minimizar o estresse dos animais da melhor forma possível. Então tem que manejar, falar, ou coloca para sentar em outra sala, afasta um do outro, né? Diminui ali o estresse dos animais, da presença, quando um animal pode estar com medo do outro, esse tipo de situação. Bom, ser atencioso nós já conversamos. Fazer e identificar o cadastro, tá? Atualizar o cadastro também é importante. Então, normalmente ali na recepção vai se procurar saber quem é, né? Qual é a ficha, se é um animal já veio outras vezes, encontrar a ficha desse animal, o cadastro desse animal. E é muito importante atualizar a informação. Então, se o cliente veio já faz 2 meses, ele pode ter mudado de endereço, ele pode ter mudado de celular, isso é bastante comum, e é importante perguntar. Olha, para atualizar aqui, continua esse mesmo endereço, continua esse mesmo telefone, tem algum outro meio de contato que gostaria de colocar aqui, um e-mail, o WhatsApp, alguma outra informação, tá? É muito importante ali no consultório, na hora que o animal chega, fazer essa atualização. É possível na recepção ainda pesar o animal,
aferir a temperatura, isso de acordo com a orientação do veterinário do local. Se ele pode solicitar isso para você enquanto você é um auxiliar ali, né? Então ele pega e fala, ó, o próximo paciente já pesa para mim, já verifica a temperatura dele. São procedimentos que o auxiliar veterinário tem que estar preparado para poder fazer. Quando estiver ali auxiliando, deve-se ficar bastante atento aos procedimentos que estão sendo feitos, tá? Então, é aquela iniciativa, você, com o tempo, trabalhando ali na clínica, você vai conhecer os procedimentos e vai poder antecipar as necessidades. E assim, ser um funcionário exemplar, né? O veterinário está ali, olha, eu preciso de, já está pronto. Né? Então você vai começando a se tornar indispensável, você vai ser valorizado dentro do seu ambiente de trabalho. Um ponto-chave do auxiliar veterinário dentro da rotina do consultório é ter a habilidade de conter adequadamente o animal, saber como segurar de forma adequada, segura, né, tranquila, para que os procedimentos do dia a dia na clínica possam ser realizados. Tá? Então isso vai desde conhecer as formas corretas de conter, de segurar o animal, até a sua firmeza, a sua experiência em fazer isso, para que o veterinário que vai ali estar manipulando uma ferida, colocando o animal no soro, etc., esteja tranquilo de que você está contendo o animal de modo seguro. Faz parte da rotina, do dia a dia, verificar o estoque da clínica, se os equipamentos e os materiais do uso do dia a dia estão em ordem, né? Conferir se as salas estão com tudo o que precisa, né, no dia a dia. Identificar quando é necessário fazer a higiene, um cãozinho que fez um xixi, umas fezes, sujou ali com pelo, com outras sujeiras. Então, manter aquela rotina de higienização para que o cliente chegue e identifique que a clínica está sendo cuidada, está limpinha, né? Verificar se os lixos estão na hora de serem esvaziados, né? Se os banheiros estão em condições, isso tudo faz parte da rotina. Chegou na clínica, já vai verificar, as salas está com todo o material necessário, os lixos das salas estão muito cheios, tem que esvaziar, o banheiro está em condições para o cliente chegar e usar, né? Quais as condições dos canis, né? Onde os animaizinhos ficam, se está muito sujo, já tem que ajeitar. Então, isso é parte da rotina, é o dia a dia. Chegou, já começa a verificar essas coisas para que a clínica esteja em condições de atender. Um dos pontos importantes é o cadastro. Tá? Então, o paciente chega, se ele não tem cadastro, tem que iniciar, a primeira coisa é fazer o cadastro do paciente. Claro, se o animal não está numa condição de urgência, né? Então, existem algumas informações fundamentais. As informações, hoje a gente chama de tutor, né? Antigamente falava proprietário, mas o tutor é a pessoa que é responsável pelo animal, que está trazendo o animal. As informações dessa pessoa. Existem algumas coisas interessantes, né? Uma coisa é o seguinte, o proprietário do animal teoricamente, é a pessoa, sei lá, que comprou o cachorrinho, que é o dono, né, entre aspas, do cachorrinho, né? Hoje em dia é chamado de tutor. Mas nem sempre é ele que está trazendo o cãozinho para o consultório. Pode ser um filho, pode ser um funcionário, pode ser alguém da família. Então, mas quem é o responsável, quem é que vai pagar a consulta, quem é que vai aprovar o orçamento, pode não ser a pessoa que está trazendo o animalzinho. Então tudo isso tem que ser identificado no cadastro. Quem é o responsável? O tutor. O tutor é o responsável. Ele é a pessoa que vai assinar um documento de autorização para procedimentos, etc. Também tem o acompanhante.
é a pessoa que pode estar ali junto, ou que em uma outra ocasião vai ser quem vai trazer o animal. Então é bom identificar essas pessoas, né? Nome, endereço, telefone, celular, CPF, e-mail, WhatsApp, rede social, tudo isso pode ser muito interessante se o proprietário estiver disposto a oferecer ali no momento do cadastro. Aí vem as informações do paciente, é chamado de resenha, tá? A resenha são as informações a respeito do nome do animal, a espécie, qual a raça do cachorro, que data que ele nasceu, qual a cor predominante nos pelos, o sexo do animal, tá? Alguma outra característica que chame a atenção desse animalzinho, né? Tudo isso pode estar ali constando no cadastro. Depois é possível também, aí varia de clínica a clínica, mas que na ficha do cadastro já tem as informações clínicas iniciais, como por exemplo, qual a queixa principal, não todo o histórico do paciente, mas apenas qual foi o motivo principal que trouxe a pessoa, que fez a pessoa trazer o cãozinho para a clínica. Pode ser porque machucou a perna, pode ser que esteja vomitando, pode ser que esteja sem querer comer, né, que tenha machucado alguma coisa, que veio para uma cirurgia, enfim, essa é a queixa principal. E também alguma informação sobre o comportamento do animal. É um animal dócil, tranquilo, que a gente mexe com facilidade, ou um cão nervoso que quer morder, que fica latindo, né? Esse tipo de comportamento, qual vai ser ali a facilidade ou não de manusear esse animal. Essas informações já podem estar constando no cadastro. Quando o veterinário pegar a ficha de cadastro, ele já vai ter essa visualização. Existem algumas informações que são muito legais de serem pegas no cadastro para o marketing da clínica, né? Para a comunicação com o cliente. Então, saber qual a data de aniversário ou o mês do aniversário do tutor, qual é a profissão do tutor, o e-mail, rede social, WhatsApp, se ele autoriza fazer fotos desse animal, qual a forma que ele acabou conhecendo a clínica. Isso é muito legal para a gente saber se a clínica está sendo, o cliente está vindo porque alguém recomendou, se viu à frente da clínica, se encontrou pela internet, né? E outra informação muito, muito importante, né? O proprietário, o tutor tem outros animais na casa, tá? Então, às vezes ele tem uma ave, tem um outro animal, e a gente pode, sabendo disso, comunicar esse cliente se a clínica dá assistência a essa outra espécie, por exemplo, né? Isso é muito importante para manter um atendimento cada vez melhor com esses clientes. Continuando aqui sobre a rotina no consultório, né, na consulta veterinária, é importante estar atento ao seguinte: quando o veterinário está com um cliente dentro do consultório, fazendo uma consulta, o quanto menos ele for incomodado durante essa consulta, mais satisfeito vai ficar o cliente, porque é muito chato o cliente estar ali preocupado com o cãozinho e aí vira e mexe, telefone para o doutor, tal cliente está querendo falar com o senhor, não sei o que, né? Ficar interrompendo. Ou mesmo simplesmente entrando no consultório para ir pegar alguma coisa, para verificar alguma coisa, né? Isso deve ser evitado. Então, deve ser evitado o trânsito desnecessário, ficar entrando e saindo do consultório no momento da consulta. Isso não deve acontecer. Isso deve ser restrito ao mínimo necessário. Se alguém telefona, deve-se saber do que se trata, pegar o recado, pegar o telefone para dar retorno, né? E não incomodar o veterinário, a não ser que se trate de um assunto
urgente que não tem como evitar. Então aí vai lá, vai pedir desculpa, vai pedir licença, vai comunicar ao veterinário da necessidade do atendimento. Fora isso, não. Anota o recado, terminando a consulta, o veterinário vai identificar lá se ele precisa ou não dar o retorno imediato para esse cliente que ligou. Né? Já falamos sobre a necessidade do silêncio, tá? Não interromper, a não ser em caso de urgência, acabei de falar, né? Quando for interromper, pedir licença, se desculpar, cumprimentar o cliente se ainda não o fez, né? E aí pedir para o veterinário. Então, é outra coisa que é importante, é o seguinte, não é interessante ali você abriu a porta e começar a falar, aquele cliente está reclamando disso ou daquilo. Quer dizer, falar na frente do cliente que está em atendimento sobre outro problema com outro cliente. Isso não pode acontecer. Então você vai, de repente, falar, doutor fulano de tal, por favor, pode vir até aqui para resolver um assunto aqui da clínica? Pode dar licença, né? Quer dizer, para solucionar o problema. Então, traz o veterinário, sai ali para conversar com você e saber o que está acontecendo, e não falar em voz alta para o cliente saber do problema que o veterinário tem que resolver. Então, eu acho interessante. Abriu a porta, dá licença, como que vai, tudo bem? Desculpa, doutor, eu precisaria que o senhor viesse até aqui um minutinho só. Pronto, o veterinário vai lá, você explica o que está acontecendo. E chamou porque é algo que não tem como adiar, né? Terminou o atendimento, é fundamental reorganizar a sala, né? Verificar a higiene da sala, a organização do material, a reposição de materiais que foram utilizados. Então, dentro do consultório, vai ter ali, por exemplo, um determinado número de seringas que são utilizadas no dia a dia. Mas se numa consulta o veterinário usou lá as últimas seringas, essas seringas têm que ser repostas para que na próxima consulta ele não precise interromper ali para ir atrás de seringa, por exemplo. Tá? Então a reposição do material deve ser identificada a necessidade logo após a consulta. Nós já falamos um pouquinho aí sobre primeiros socorros, sobre questões de urgência, emergências, né? E aqui a gente deve entender que a equipe ela deve ser treinada para atendimentos de urgências e emergências, tá? Isso significa que se entrar um animal precisando de um atendimento imediato, a equipe já sabe o que cada um tem que fazer. O veterinário vai fazer tal coisa, o auxiliar vai fazer outra. Se tiver uma outra pessoa na equipe, ela já sabe o que ela vai fazer. Então, por exemplo, uma mesa de emergência já deve estar organizada. Quer dizer, aquela caixinha tem os remédios que são utilizados em emergência. Ou aquela mesinha já é a mesinha onde o material de emergência está já ali preparado. O animal chega, vai precisar de oxigênio, já tem alguém treinado da equipe para buscar o oxigênio e os equipamentos que o oxigênio precisa. Um outro da equipe já vai providenciar para a fluidoterapia, já vai trazer o sorinho, o equipo, o catéter, tudo o que precisa. Se o animal está com feridas no corpo, alguém já é responsável por pegar o material de curativo, né? A caixa de medicamentos de uso de emergência, tá? Essa caixa já deve ter os medicamentos bem identificados, de preferência com uma tabela de doses, para ninguém precisar ficar lembrando ou calculando doses numa situação de emergência, tá? Então, isso tudo deve estar organizado para que o atendimento seja fantástico. O animal chegou, já cada um corre para um lugar e a gente não perde nenhum minuto para dar o atendimento adequado. Nós vamos interromper essa aula e teremos a sequência dela na próxima aula. Obrigado por enquanto e até a próxima aula.